dúvidas, com uma declaração indireta daquelas, não importa o que você vê, o que você fala, o que você acha, porque o chip é real, meu Kohai. Harou Wardo Domo Domo, meus queridos e minhas queridas senhoritas jovens Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Roei do Arate e seus episódios mais recentes. Episódio número 2, episódio número 3. Foram episódios apaixonantes, por conta do quê? Eu acredito que o fato de eles terem mostrado mais, digamos que de um possível casal, mais, digamos que da união, da relação da Chiyuki com o Ikuto, foi muito cativante e divertido de ver. A gente vê como um é necessário para o outro, como um transforma o outro e como eles se completam, são uma dupla imbatível, um casal de verdade, o melhor chip da temporada. Para todo caso, já considero um dos melhores casais do ano, quero guardar no potinho, quero ter uma imagem mega gigante para ficar admirando no quadro durante essa temporada, porque esse chip merecia isso. Para todo caso, é só um dos primeiros pontos que eu vou destacar com vocês no vídeo. Eu quero também falar sobre o nosso querido Shinobi, que tá pegando trabalho de meio período até a volta de Shokugeki no Soma. Entendedores entenderão essa piada ruim, mas a gente viu o Shinobi, a versão designer aqui, e eu vou destacar o que eu achei do Yanagida. Mas também tem outros pontos que eu quero falar, digamos que foi bem interessante da obra, o mundo da moda, digamos que o profissionalismo entre designers, top model, eu vou destacar ao longo do vídeo. Também vou falar um pouco sobre a questão, digamos, apresentada de aptidão, confiança, talvez reconhecimento, que é um ponto interessante que os episódios nos mostraram e eu quero destacar com você. E quero falar um pouco do protagonista, talvez algumas possíveis críticas ou alguns elogios sobre a forma como ele age. Vou querer conversar com vocês. Mas então, vamos falar sobre várias coisas nesse vídeo de Roei do Arate e seus episódios mais recentes, mais conhecido como a declaração indireta de Chiyuki para Ikuto, como para o Ikuto para Chiyuki. Logo no início do vídeo eu quero ressaltar com vocês uma parte muito interessante, que é a relação da Chiyuki e do Ikuto. E nessa parte não é tipo o que você está pensando, você vai falar da prensada na parede, Haru. Não é da cena do episódio 2 que eu vou ressaltar. Essa parte tem uma parte que envolve até o casal, digamos que a possibilidade realmente mostra como eles são um chip forte, só que digamos que uma amizade, uma união, digamos que profissional. É isso que eu quero destacar. A relação deles desse nível, a gente viu que eles sozinhos, no momento atual, não terão sucesso. Mas se eles se juntarem, eles serão um conjunto completo e conseguirão conquistar qualquer coisa. A gente nota desde o episódio 1, por conta do quê? Se você prestar atenção, o Ikuto, ele ficou desnorteado, ele ficou desorientado, afinal, erros são inaceitáveis. Ele tem que fazer um vestido que ficasse, digamos que na proporção certa, mantendo a essência da marca Yanagida, ou seja, não poderia ter rios de costura, não poderia deixar marcas abertas, ele teria que fazer o melhor traje em pouco tempo, poucos minutos, e acontece que ele deveria extrair a beleza para o modelo como para o próprio vestido, mantendo a elegância, e assim, sem ajuda, sem suporte, sem muitos materiais, ele tinha que redesenhar, digamos, o vestido e teria que ver o que ele poderia cortar e o que ele não poderia. E tudo isso com uma pressão enorme sobre si, porque ele não saberia se o que ele poderia fazer realmente daria certo, daria no tempo. E a gente vê que ele não estava conseguindo, ele estava ficando travado, ele estava ficando louco, porque ele estava em pânico, né? Ele pegou toda a responsabilidade para ele. Digamos que o sucesso do show, digamos, na Tokyo Fashion Week, que é, né, digamos, um dos maiores palcos da designers com o Yanagida, seria dependido do sucesso daquele vestido, que seria o último a ser mostrado. E acontece que o garoto, ele não estava mais conseguindo pensar como ele poderia fazer. E nesse momento, vemos como Chiyuki foi importante para o mesmo. Se formos notar, ela foi de extrema importância e mostrou porque é heroína e protagonista também da obra. Afinal, a gente percebe que aquele simples gesto de dar um tabefe, digamos que na face do protagonista, direcionar o olhar só para ela e falar a simples frase: você só tem que fazer o que você já fez, me deixar bela nesse traje. Foi incrível, suas mãos estavam, digamos, tremendo, ela estava insegura, afinal ela é uma modelo substituta, ela foi no lugar de alguém, ela está com um enorme vestido desproporcional e ela vai ter que ir para a passarela com o vestido completo ou não. Então toda a culpa, responsabilidade também cairá sobre ela. E nesse momento, vemos a maneira como ela demonstra isso, mas ainda sorri e faz com que o protagonista perceba todos esses sentimentos que ela está tendo. Por mais que não fosse isso que ela quisesse mostrar, essa insegurança, o protagonista percebe só, digamos que no olhar, e ao ver que as mãos dela estão tremendo e ela ainda está tentando, digamos que dar confiança para ele. Naquele momento, ele começa a perceber que não é só ele, todos ali, e principalmente ela, dependem muito desse vestido, dependem dele e estão dando o seu melhor. E nesse momento, o protagonista se acalma
calma, volta com uma extrema confiança, graças a essa simples fala da mesma para ele. E nesse momento a gente viu que daí o Prota, ele ficou, digamos que talentoso, Tensai, ele digamos que recriou tudo que ele precisava, teve a coragem, as ideias. A gente viu que ele fala, abre as pernas porque eu tenho que fazer esse vestido, esse corte certo, tá com muito volume aqui. Foi muito engraçado porque essa cena, digamos que, sério, é aquele duplo sentido muito filha da mãe, mas foi com total respeito, profissionalismo que o Ikuto falou isso. É uma parte que a gente vai falar daqui a pouco até. Mas eu ressalto que foi legal essa cena, porque vai gerar muita cena de comédia isso nos outros episódios, a gente já percebe por esse. A partir desse momento, vemos que o Ikuto conseguiu, graças a Chiyuki. Mas no momento em diante, a outra cena que eu vou destacar com vocês é a cena que o Ikuto foi essencial para que a Chiyuki conseguisse se levantar no palco, tendo caído. O momento foi muito interessante, porque até então a gente viu tudo, a Chiyuki foi essencial, ela ajudou o Prota. Só que no momento que ele ajudou ela, foi legal. Por quê? A gente não percebeu que o vestido, digamos que o toque, o grande finale que ele havia deixado, realmente foi para que caso algo acontecesse. Como o Ikuto diz, eu não achei que ela iria cair, mas acontece que um vestido que pode mudar de forma no palco é muito mais divertido. E acontece que ele já mostra o potencial enorme que ele tem de designer. Não é à toa que a gente vê o que o Shinomiya fala para ele. E acontece que foi legal essa cena, porque a Chiyuki, ela até então estavam ouvindo os comentários, estavam na passarela, as pessoas estavam falando, faltou alguma modelo, né? Possivelmente, não tem como essa garota, digamos que tá nesse palco com a altura que ela possui. O que que tá acontecendo? É uma mensagem do Yagida pra gente, que ele pode fazer trajes belos para garotas desse tamanho estarem no palco? O que ele quer dizer com isso? E acontece que já vinha críticas, já vinha comentários sobre isso, por conta da altura da modelo. E isso, ao mesmo tempo, eles estavam querendo desenvolver uma parte de uma garota que tinha problemas de autoconfiança. E foi legal, porque quando a Chiyuki cai no palco, porque ela acabou pegando um sapato errado, deram para ela, acontece que a garota que estava observando tudo isso fala, viu? Isso é o que acontece por você estar tentando ir um palco onde você não é digna, onde você não é apta, por não possuir o que é necessário, a altura. E naquele momento, foi o grande finale, foi a técnica do Ikuto. Ele mostra como foi importante para Chiyuki, mesmo não estando no palco, mas tendo criado o vestido. Afinal, não costurando o último fio, as abas, eu acho que é assim, eu não sei bem dizer isso, digamos, nos termos. Digamos que a parte de baixo do vestido, que estava presa, ela vai caindo como as asas de uma borboleta. E assim, o vestido se estende, fica mais longo, e a Chiyuki pode se levantar. E daquele momento, o vestido é totalmente outro. Então, era como se a queda fosse, né, tecnicamente proposital. Afinal, com a queda da Chiyuki, o vestido se estende. E assim, ela vai levantando, mostrando toda a glória de uma modelo. Porque dessa vez, ela teve toda a atenção para si. A queda foi proposital. O vestido se estende como as asas de uma borboleta. E assim, ela sorri num palco onde não se pode mostrar. Afinal, as modelos inexpressíveis são a melhor para mostrar o vestido, a roupa. Afinal, essa é a função de uma modelo de passarela, ou era, como víamos nesse episódio. Afinal, o sorriso natural dela ajudou mais ainda a capturar a atenção. E daquele momento, a garotinha que acreditava, digamos que em questões de reconhecimento, lugar certo, teve toda a sua mentalidade mudada. Afinal, ela vê algo que era considerado proibido e que cativou a todos e que foi perfeito. Não era como se existisse regras. Todos podem estar onde querem, só basta você tentar. E daquele momento a Chiyuki mostrou isso com o suporte do Ikuto, fazendo com que o vestido se transformasse em algo novo. E assim ela levanta, mostrando a compostura de uma modelo, fazendo com que a queda fosse esquecida. E basicamente acaba essa parte deles, porque a gente viu que foi um sucesso e eles conseguiram ainda capturar a atenção. Por mais que tenha tido problemas de tempo, por mais que tenha tido a queda, tudo ajudou a ser proposital para que o grande finale, o toque final, fosse mostrado. Então eu acredito que eles arrasaram, tanto a Chiyuki cobrindo as dobras, digamos que as costuras que ainda não tinham sido terminadas, como o Ikuto salvando a mesma, porque se pensarmos, a queda dela seria algo grave. Fosse graças a essa queda, possivelmente o vestido não seria mostrado de um jeito totalmente novo. E também, se não fosse pelo Ikuto ter feito isso, imagine se fosse um vestido qualquer, e iria ter um estrago enorme, digamos que para ela, para a modelo, porque por mais que ela se levantasse, mostrasse a compostura novamente, isso iria pesar muito na carreira dela. E já graças ao toque final, isso não fica tão memorável, porque era como se fosse algo proposital, como eu já disse. Mas então,
Por isso eu ressalto, o Ikuto foi importante, pois assim ele transformou a queda da Tiyuki em algo que era para ser mostrado, porque assim o vestido se torna completo. Então foi um sucesso, eles conseguiram salvar o show, e foi muito legal porque de todas as modelos, ela foi a única que mostrou um sorriso. E foi muito proposital porque após uma queda era algo natural e necessário para ser feito. Conseguiram mostrar porque um é importante para o outro, e eu ressaltei um pouco aqui do que eu achei vendo essa cena. Mas acredito que agora eu ressaltei praticamente tudo sobre o que eu queria dizer sobre como cada um é importante para o outro. Eu acredito que depois disso, para concluir a parte de Tiyuki e Ikuto, o que eu queria destacar de principal realmente foi o fanservice, porque a prensada na parede do episódio 2 foi muito boa. Afinal, a gente viu que a Tiyuki, ela tava sendo meio mimada, egoísta, ela não queria utilizar o vestido do Ikuto, mas ela tinha motivos que a gente viu depois, porque ela quer que ele continue no seu sonho, ela não quer ver ele desistindo, ela quer que o Ikuto seja uma prova para si mesma, que eles podem percorrer sonhos considerados impossíveis. E acontece que ela fala que não quer usar algo de um designer sem nome. E ele fala, tipo, como você pode fazer isso, sua garota egoísta e mimada? Depois de todo o trabalho que você teve, que você pediu para eu fazer, agora você vai usar. E a forma como foi mostrado que ele andava, digamos, bravo, revoltado, dando discurso, e ela ficava, tipo, insegura, achando que, caraca, como que esse garoto todo tímido, calminho, gentil, tá dessa outra forma, foi muito legal, porque só faltou a prensada na parede, na minha opinião, porque ele chega perto dela, só que ele não dá aquela prensada clichê, e se tivesse acontecido, teria sido perfeita. Mas para todo caso, o episódio 3 vem com algo muito melhor, que a frase, simplesmente você mudou minha vida, tudo isso aconteceu graças a eu ter te conhecido, é tipo, casa comigo, vamos ser um casal, só faltou isso pra ser perfeito. Eu tô falando, tem que ter um beijo pra tornar essa obra completa. Era essencial se tivesse naquele momento, ou ao menos uma confissão, uma declaração, deixaria eu nas nuvens. Para todo caso, depois daquela fala, a gente teve uma conversinha deles, mas aquela simples fala, você mudou minha vida, a gente ficou fixado naquilo. Mas então, acredito que ressaltei tudo que eu queria aqui do casal, a parte mais envolvente deles. Acredito que agora é esperar mais cenas interessantes para conversarmos sobre Ikuto e Tiyuki, seja separados ou juntas. Finalmente podemos começar a falar sobre Shinomiya versão designer. Para os fãs de Shokugeki, essa referência é clara. Para quem nunca viu Shokugeki, não é tão clara. E para quem viu Shokugeki, pode não concordar também, porque pode achar que não tem semelhanças, embora você não consiga aceitar a verdade, meu querido Kohai. Para todo caso, eu acho que fica muito na cara, digamos que a expectativa que as pessoas têm diante das habilidades dos mesmos, o ego, digamos que a personalidade toda problemática, mas mesmo assim sendo um gênio, e nos momentos eles reconhecem, digamos, que o que a pessoa ao seu lado, seu companheiro ou seu subordinado fez, a gente nota muito isso nas semelhanças deles. Seja, digamos que o Shinomiya elogiando algum prato do Soma, da Megumi, digamos que agindo como um coach ou como mentor, como o próprio Yanagida, digamos que exaltando, reconhecendo que metade dos aplausos iriam para o Ikuto, porque o show foi um sucesso, e acontece que o Ikuto foi muito importante para o show ter, digamos, tido uma perfeição por completa, porque eles precisavam mostrar os 40 vestidos. Então, eu acho que foi muito legal, por isso eu digo que eles são muito semelhantes. É um personagem interessante, ele rasgou na hora aquele vestido no episódio 2 que o Ikuto havia feito. Se ele havia dado uma ordem que era para cobrir, digamos, o vestido, ele deveria cobrir ambos, tanto a parte de trás como da frente. Acontece que o Ikuto não percebeu isso e acabou só fazendo a parte da frente, só que depois o Yanagida vê que o garoto estava no colegial, ele não tinha experiência realmente, e acontece que com muita insistência a gente vê que essa relação, digamos que de mentor e pupilo vai ser criada. E foi legal porque a gente vê que o Yanagida percebe que o Ikuto tem muito dele quando ele tinha a mesma idade, que ele seria um designer, que ele quer ser um designer. Então a maneira como foi mostrado, as falas diferentes, mas ambos o mesmo objetivo, a mesma insistência, foi muito legal. Eu acho que é aquele personagem que a gente vai gostar, vai pegar no pé do protagonista, mas vai fazer o protagonista ficar habilidoso. Então eu acredito que eu ressaltei tudo que eu queria, porque a gente viu que ele tinha perdido o chão quando acontece da apresentação começar a ter um desastre, mas acontece que depois a gente viu, já exaltei, a Tiyuki conseguiu resolver a situação junto com o apoio do Ikuto, então depois ele vê que mesmo considerando que eles não dariam conta, eles conseguiram. Então foi algo bem bacana. Eu tô bem curioso para ver mais cenas, digamos que em volta do Yanagida, porque ele promete ser relevante para a obra. Mas acredito que exaltei o que eu queria. Ele é um personagem, um designer muito famoso, muito egocêntrico, e ele é habilidoso no que ele faz. Os trajes, os desenhos são todos obras-primas, afinal a gente viu os vestidos, as roupas, as vestimentas.
Acontece que ele não tem habilidades de costura, por isso ele dependeu do Ikuto, mas acontece que vemos que ele sabe falar o que tá certo e errado na costura, isso foi relevante. Mas acredito que, tendo falado dessa parte, vamos para outra parte importante, outra cena que eu quero destacar com vocês. Acredito que agora outra parte que eu quero destacar e falar que foi muito relevante, é uma parte muito real, eu acredito, porque foi mostrado, é o profissionalismo, a questão, a relação dos designers, costureiros, com as modelos, digamos que no palco. Afinal, é o tempo muito curto, são várias vestimentas, você vai ter que colocar umas 5, 10 às vezes, e você não vai, digamos que ter tempo para trocar, digamos que de sutiã, por exemplo. E acontece que isso é um problema para algumas pessoas que ainda não tinham experiência, como o Ikuto. Afinal, ele já olha e fala, tio, que vai para um provador, e depois ele percebe a realidade, quem ele está, que é totalmente profissional, digamos que as pessoas não ligam de se trocar na frente, porque o tempo é muito curto, você ainda tem que fazer os ajustes finais na roupa, às vezes em uma urgência, você não vai poder ficar toda hora correndo, indo e voltando, você muitas vezes vai ter que colocar várias roupas para voltar ao palco, no caso ali da Tio, que a gente viu que só era uma vez, mas provavelmente a gente vai ver isso nos próximos episódios, nos próximos festivais, que talvez ela tenha que usar umas 2 ou 3, acredito eu e espero que aconteça isso, e a gente vê que o protagonista, realmente, ele estava envergonhado porque ele nunca tinha tido esse contato, e depois, olhando ao seu redor, ele percebe que é algo natural, e acontece que finalmente ele começa a entrar nesse mundo profissional, onde não tem essa questão de vergonha, digamos que de virar o rosto, você olha realmente pro corpo da modelo, você analisa proporcionalmente, você já coloca o traje e já começa a fazer seu trabalho. E foi muito legal, né? Porque, como a Tiyuki falou, 5 minutos atrás ele tava envergonhado olhando pra mim. Agora ele já tá aqui, fazendo um pedido indecente desses. Foi tipo isso. Muito engraçada a cena, porque basicamente, provavelmente só faltava ele falar, ah, então é rosa, é branca, entendedor, esse entenderão, e daí ele ia levar uma bofetada da Tiyuki, provavelmente. Mas, pra todo caso, eu ri pra caramba com a cena, foi muito boa. Eu acho que realmente mostra uma realidade muito real. A gente vê, além de roupas especiais que as modelos usam, a gente vê também a realidade do profissional, do designer, do costureiro fazendo traje. Então, praticamente, eu gostei, foi legal ter visto o protagonista agindo. Foi uma cena engraçada, como eu enalteci aqui, que eu achei do episódio 2, eu acredito que foi. E a gente vê que no 3, o protagonista já tá costurando, fazendo traje completo para modelo. Mas, tendo ressaltado a primeira parte, não terminamos. Ainda vamos continuar falando da realidade mostrada do mundo da moda, agora em outra cena. Agora, outro ponto que deve ser ressaltado, mas que é relacionado ao mesmo ponto, é sobre a realidade, sobre o que pode acontecer num show, numa passarela. Afinal, notamos que por mais que no final tenha tido sorrisinhos, uma ovação de pé, aplausos, muitíssimos, o show foi um sucesso, teve vários problemas ao mesmo tempo. E isso é legal porque a gente nunca pode perceber às vezes o que acontece. E foi interessante porque o modo como mostram que a falta de uma modelo, a falta de uma costureira pode causar o desastre, digamos que para quem é o designer, digamos que para quem construiu a peça, digamos que toda a apresentação é interessante. Porque se notarmos o ritmo da música mudando, a modelo dando passos mais lentos, foi para ganhar tempo. E isso é interessante porque a partir daí a gente sempre vai prestar atenção nisso. Caraca, teve uma mudança? Será que aconteceu algum problema na staff, nos bastidores? Porque a gente agora vai perceber isso graças ao Runway. Então isso é bem legal, digamos que para quem gosta de moda, quem trabalha e estuda isso, eu acho que tem que ver esse anime. Pra todo caso, tendo pra concluir, foi legal ver que o pânico do Yanagida era algo real. Afinal, ele tava com toda a responsabilidade, ele deveria apresentar 40 vestidos belos e faltava uma modelo para um. Foi interessante ver porque ele já tinha jogado a toalha, só que foi graças ao Ikuto que ele ainda teve um pingo de esperança, por mais que desse certo ou não. E foi interessante porque a gente vê o pânico que é instaurado, mas a maneira como você deve se manter calmo também. Você deve pensar em várias possibilidades. Então eu acredito que o essencial aqui que eu extraio também dessa cena é que nem sempre aquele sorriso no final foi algo fácil de ser construído. Teve vários problemas no meio para que a apresentação virasse um sucesso. Então, tendo ressaltado tudo isso, acredito que foi muito necessário. Às vezes vai acontecer de um sapato quebrar, às vezes pode ter quedas, só que a maneira como você age depois disso e não perde a compostura é o que irá determinar um show. E a gente viu que mesmo assim foi um sucesso. Mas tendo falado sobre esse ponto, vamos falar sobre outra cena que eu quero destacar com vocês. Mas acredito que para ir concluindo, meu querido e minha querida Kohai, vamos ressaltar uma parte importante que é o sentimento de aptidão, confiança, autoestima e inferioridade. Afinal, foi algo presente, foi algo transformador e motivacional. Afinal, você cria o local onde você quer estar.
você é o único que pode mudar a si mesmo. E acontece que a forma como foi mostrado, o modo de pensar de uma personagem secundária, ter tido contato com a Tiyuki foi muito interessante. Afinal, vemos que foi graças ao traje, ao designer, ao modelo, que uma garota que tinha um sentimento de inferioridade foi tocada e mudada. A simples frase que você não tem talento, você não é apto, foi quebrada graças à apresentação de Tiyuki naquele palco. Por mais que tenha tido erros, mantendo a compostura, sorrindo, capturando a atenção, fazendo com que o traje fosse mudado, eles conseguiram fazer com que uma garota que não se sentia bela, que achava que não era digna, digamos que, de vestir tal roupa, fosse mudada e achasse, eu posso estar ali também, não importa a altura, não tem regra. Eu desejo, eu mudo a minha forma de ser conforme eu quero. E isso é interessante porque temos que pegar para nós. Vai ter muitos comentários, sejam bons ou ruins, que você não é apto, você não tem talento, mas o que importa é o tipo de pessoa que você deseja ser e o que você quer fazer para se tornar essa pessoa, o que você age, o que você está fazendo. E eu acredito que esse episódio nos mostra isso. Graças ao contato da Tiyuki, graças à sua insistência, uma garota teve sua vida transformada. Então a gente vê que temos que persistência é a chave, digamos que, para continuarmos. Pois se tivermos uma determinação boa, se tivermos realmente um sonho, não importa as barreiras e comentários que irão surgir, o que importa é o nosso amor e o desejo que nós temos, que realmente vai criar o melhor local. Então acredito que isso é um pouco da minha interpretação, eu espero que tenha ficado um pouco clara, eu acho que não ficou totalmente, mas o episódio como todo, ele dá uma interpretação que é fácil até de você entender, mas é muito superficial, só que você tem que relembrar dos outros episódios para ter uma interpretação como todo, porque a gente viu que o foco era mostrar que mesmo sendo considerada a garota sem talento, foi essa garota que conseguiu fazer com que uma outra garota que não tinha, digamos, confiança em si, fosse mudado o seu modo de pensar. Então, acredito que a Tiyuki foi 10, foi incrível ver a maneira como eles mostram isso. E eu ressalto aqui no vídeo, pelo menos, o que eu senti e o que eu me motivo e me inspiro, tendo visto a insistência é a chave. Se nós temos um sonho, devemos correr atrás, não importa o tipo de fala, os comentários ao redor. O que importa é o que nós queremos fazer. Mas tendo falado sobre esta parte, vamos concluir falando sobre outra cena. Sem dúvidas, ótimos episódios para Runway de Waratte. Eu devo enfatizar aqui algo que eu ainda não havia falado, que é do episódio passado, episódio 2, o comecinho, que foi, digamos, quebra de expectativa. Foi muito revoltante e inesperado. Afinal, episódio 1 a gente viu que tudo deu certo no final, e acontece que no 2 acaba tudo, porque a proposta que foi dada para o protagonista é, digamos que, apagada. Basicamente, o pai da Tiyuki descobre que ele é do colegial e não pode contratar o garoto. Foi muito engraçado isso, porque a gente viu que tava perfeitinho, o garoto tinha conseguido o impossível, e foi muito bom, porque a gente vê que o pai da Tiyuki, ele diz que falta experiência, conhecimento, e por conta disso, o protagonista, ele recebe uma oportunidade de trabalhar com designer, ou ao menos de conversar com esse designer, e nesse momento em diante, a gente viu que o pai da Tiyuki, ele meio que deu um pedido de desculpas, né, levando o garoto para esse local, porque assim o Ikuto teria conhecimento, experiência, e quem sabe um dia ele pode daí fazer contratos, realmente com a agência do pai da mesma. Mas eu acredito que foi interessante, foi aquela quebra de expectativa, episódio inesperado. A gente teve toda uma visão no 1 e no 2 é quebrada essa visão, só que de certa maneira a gente vê que o protagonista não desiste, ele teve, digamos que uma bela queda, mas ele ainda se levanta porque é dada outra oportunidade, e a gente viu que ele se agarra nela, porque ele lembra da Tiyuki, digamos que da insistência, e assim a gente vê que ele não vai desistir tão fácil. E foi legal isso, porque mostra que ele poderia ser um pouco mais destemido, ele tem, digamos que uma carisma, só que eu acredito que se ele tivesse uma confiança a mais, seria muito mais legal. Só que eu acho que é muito proposital o Ikuto ser assim, por conta que ele se completa com a Tiyuki. Seria algo bem diferente de Shokugeki no Soma, se ele tivesse a personalidade do Soma quando, por exemplo, se encontrou com o Shinomiya. Por isso eu diria que o Ikuto é muito parecido com a Megumi na relação com o Shinomiya. Então eu tô fazendo muito uma referência a Shokugeki porque é o que eu lembro já de cara. E eu diria que o Ikuto, falta realmente ele ser mais destemido, ele demonstra isso em momentos, e acontece de ser proposital para que ele consiga se completar com uma personagem totalmente confiante. Então eu acho que é legal a maneira como eles fazem isso, a relação dos dois. Mas sobre o Ikuto, sobre a Tiyuki, eu volto a falar sobre eles, sobre a relação nos outros vídeos, dos outros episódios, quando a gente vê mais um pouco. Mas acredito que, tendo falado praticamente tudo o que eu queria, vamos
vamos para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Runway de Arate? Para o próximo episódio de Runway de Arate, meu querido e minha querida Kohai, a gente tem várias possibilidades do que pode acontecer. A primeira possibilidade é que vai ter o clima do episódio 3, eles vão desenvolver Chiyuki Tsumura, será um episódio que não será tão centrado em desenvolvimento de personagem individual, como a gente pode ver ainda mais do Tsumura, ele se desenvolvendo, ainda trabalhando com Yanagida. A gente sabe que ele tem que fazer uma costura, digamos que para a peça da irmã mais nova dele. Não sei se a obra vai apresentar isso, que nem foi mostrado no episódio 2, ou pode ser que mude o protagonismo e vá para a heroína principal, tendo em vista que é uma obra que divide o papel de protagonista. Então pode ser que a Chiyuki seja o foco do próximo e agora eles desenvolvam o tanto de desenvolvimento que teve em 2 episódios para o Ikuto, agora para ela. Não sei se isso pode acontecer, eu espero que aconteça, porque mostra que é uma obra que está equilibrando ambos os personagens, mas a gente sabe que mesmo quando aparece um personagem principal, digamos que o desenvolvimento surge para ambos e eles continuam tendo presença. Então o Ikuto até pode aparecer, só que eu espero que ele seja mais como a Tio que foi nesses episódios e agora ela ganha desenvolvimento. Embora o Ikuto ele seja o verdadeiro protagonista, sejamos honestos. Mas é isso que eu espero, quero ver mais sobre isso, afinal é uma obra que divide o papel principal, então eu queria ver agora mais trabalhos da Chiyuki, mas não sendo como modelo substituta. Seria bem relevante isso, e daí digamos que uns 5 minutos mostra o Ikuto fazendo algum traje, o Yanagida dando uma bronca dele, um sermão, e acontece que ele tá insistindo em fazendo algo básico assim, ou até mesmo tem a possibilidade de focarem neles, digamos que na Gakkou, naquele clube de costura do Ikuto. Mas a gente tem que pensar, tem que esperar o próximo episódio, mas o que eu acho que é foco na Chiyuki. Mas você já sabe, né? Assistindo os próximos episódios, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Runway de Arate Mata, né?